E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos de volta aqui com mais um estudo relacionado ao fim dos tempos, mas vou olhando para a Bíblia e, no caso, a gente vai olhar hoje o livro de Daniel, capítulo 3. Eu estou aí desde o primeiro episódio fazendo a leitura do livro de Daniel. A minha ideia é seguir para finalizar esse livro, para a gente começar a entrar em assuntos mais específicos, que estão relacionados ao fim dos tempos, mas antes a gente precisa de uma base. É interessante que Daniel capítulo 3 tem tudo a ver com o livro de Apocalipse. Principalmente Apocalipse capítulo 13, que fala do número da besta e coisas do tipo, o pessoal fala, tem música de banda que fala do número da besta, e ninguém sabe do que é isso, o que está acontecendo, e a gente vai tentar abordar essa questão e olhar a partir de Daniel, como que a gente vai enxergar o livro de Apocalipse e o que a gente pode esperar desse número da besta. Eu vou começar diferente aqui, eu vou dar um resumo do episódio aqui de hoje, antes da gente começar a leitura, para a gente depois entrar nos detalhes durante a leitura. Tá? O capítulo 3 de Daniel, ele fala basicamente do rei Nabucodonosor, que constrói uma estátua de ouro, e essa estátua ele manda adorar. Quem não adorar a estátua vai morrer. É basicamente isso a premissa, e aí tem os 3 amigos de Daniel que se recusam a adorar a estátua, são enviados para a morte, e no meio do fogo eles são resgatados por uma figura misteriosa que aparece, e a gente vai entrar em detalhes aí o que isso tudo significa, e no final o nome de Deus é louvado. Tá? Esse é o resumo do capítulo 3 de Daniel. E por que tem tudo a ver com Apocalipse que eu estava falando? Porque Apocalipse capítulo 13 traz alguns elementos que a gente vê aqui nesse livro de Daniel capítulo 3, mas com outros significados e outras roupagens. E como eu estou falando aí desde o primeiro episódio, as coisas do Velho Testamento, a lei, os profetas, tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para... São símbolos e são enigmas que Deus colocou na história para a gente decifrar. Hebreus 10:1 fala assim: a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir e não as coisas boas em si mesmo. Tá? Então a gente já falou sobre isso no primeiro episódio. Quem entender um pouquinho melhor essa questão, volta lá. Tá? Mas eu acredito que Daniel capítulo 3 aqui a gente está falando da mesma coisa, São símbolos que apontam para outras coisas lá no futuro. Então, assim como Nabucodonosor mandou criar uma estátua, exigiu adoração ou morte, tá? Em Apocalipse 13 a gente vai ver também, vamos abrir aqui, Apocalipse 13 tem 2 bestas aqui, uma que vem da terra e uma que vem da água. Assim como no livro de Jó a gente tem o Behemoth e o Leviatã, É uma besta da terra e uma besta do mar. É muito interessante essa figura, que ela se repete, Tem símbolos que estão escondidos durante a Bíblia, que a gente vai encontrando aqui, e são referências a coisas que vão acontecer, que já aconteceram, que estão para acontecer, É o ciclo eterno das coisas se repetindo. E aí vai ter uma besta, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta, tal. Então, a mesma figura que a gente vê em Daniel, capítulo 3, a gente vai ver em Apocalipse, a besta do mar, a besta da terra, essa relação ali entre elas, e a gente vê uma imagem que é criada e exigida adoração a essa imagem. A diferença é que a imagem em Apocalipse 13, ela ganha vida. Então foi dado fôlego à imagem da primeira besta, e essa imagem podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar essa imagem. Daí que tem, essa imagem obrigou as pessoas a receberem uma marca na mão ou na testa, não podia comprar nem vender se não recebesse essa marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui ele fala assim, aqui há a sabedoria, aquele entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. É um texto enigmático, Aqui mesmo você vê que a própria forma do apóstolo João escrever é um mistério que ele deixou, Ele dá a dica, quem tiver inteligência vai conseguir calcular, tá? Então, já dá uma dica aí de que era algo que as pessoas da época conseguiriam calcular com as ferramentas que eles tinham, mas pode ser que signifique algo ainda maior do que ele mesmo tinha conseguido enxergar naquela época. Ele fala, é um número de homem, tá? Então, o 6, na ordem da criação, 6 é o dia do homem, é o número do homem. E ele fala, é 666, é homem, 3 vezes, assim como Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo,
Os anjos estão sempre declarando santo, 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 é tudo 3 vezes, né? E aqui é o homem ganhando essa qualidade tripla, né? Essa qualidade de repetir 3 vezes, o homem assumindo o lugar de Deus, né? O abominável da desolação, várias coisas que a gente já começou a conversar nos primeiros episódios, tá? A gente vai ver esses símbolos se repetindo e ganhando uma nova camada de significados. Mas basicamente, tanto Apocalipse 13 como Daniel 3 vai falar de um rei, ou de um sistema, ou de uma autoridade na terra que vai perseguir e oprimir aqueles que forem fiéis a Deus. Tá? Então, essa é a figura geral do capítulo 3 de Daniel. E é importante você não ter medo dessas previsões, dessas coisas, porque tem muita gente que fala, eu tenho medo do livro de Apocalipse. Não entendo Daniel, melhor não ler. Não, o resumo da ópera é que Jesus vence no final. Tá? Então, se você olhar o livro de Daniel, capítulo 2, a gente conversou aí nos últimos episódios sobre o capítulo 2, termina tudo com a rocha que foi cortada, não por mãos humanas, que vem e cai e destrói a estátua, com todos os seus reinos, e os metais que constituíam essa estátua viram pó. Tá? Então, o que está falando sobre isso? A pedra é o reino de Deus sendo estabelecido, Jesus é a rocha eterna, ele vem, ele vai reinar, ele que vai crescer e dominar a terra, vai virar uma montanha que vai preencher a terra inteira. Tá? Então, Jesus é o vencedor no final. E se você olhar Apocalipse também, Jesus é o vencedor no final. Tá? Então, não tem por que ter medo. Tá? Não tem por que olhar para esses livros com receio. São livros que têm promessas de bênção. Tá? Então, se olhar o livro de Apocalipse, é o único livro que tem promessa de bênção para quem lê. Então, o livro de Apocalipse, ele começa com a promessa de bênção. Apocalipse 1, versículo 3. Fala assim, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia, e os que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então ele começa com uma promessa de bênção, é o único livro da Bíblia que tem uma promessa de bênção para quem lê. Tá? E ele termina também falando, esse que vem rápido, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, ele tem promessa para quem lê e para quem guardar essas informações. Tá? Então, não tem por que ter medo. O livro de Apocalipse, ele traz algumas coisas muito legais. Como, por exemplo, existem 2 cidades brigando ali. Uma é Jerusalém e outra é a Babilônia. Tá? Então, tem a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, de um lado, do lado de Deus, e tem a Antiga Babilônia, a Grande Babilônia, a mãe de todas as prostituições, do outro lado. É um chamado para a gente escolher de que lado que a gente quer estar. Você pode ler isso aí de diversas formas, é lógico. Tem gente que fica tentando achar, significa que vai reconstruir a cidade da Babilônia. Não sei, pode acontecer? Pode, mas não é necessariamente isso que está escrito. Até porque se você lê que uma cidade é física, a outra tem que ser física também. E quando ele fala da Nova Jerusalém, ele fala, essa é a noiva do Cordeiro. Então, como que uma cidade é uma noiva e é ao mesmo tempo a igreja, que é a noiva do Cordeiro? Então, eu acredito que o livro de Apocalipse é um livro cheio de simbologias, tá? E eu interpreto dessa forma. Mas se você lê que uma cidade é simbologia, a outra tem que ser simbologia também. Se você lê que a Babilônia é uma cidade física, Jerusalém tem que ser uma cidade física também. Tá? Então, seja coerente só na forma de interpretar. Tá? É um livro difícil de interpretar, mas a gente vai olhando conforme a graça que Deus vai dando para a gente. E, historicamente, a Babilônia significa o pecado, a rebeldia. Começa lá atrás, com Nimrod, tá? Torre de Babel. Então, se a gente olhar, historicamente, é o símbolo da rebeldia, a Babilônia. É o símbolo da rebelião contra Deus. Enquanto que a Jerusalém é o símbolo da união com Deus. Tá? Então, tudo está relacionado a isso. De que lado que você quer estar? Do lado de Deus ou do lado da rebelião contra Deus? Não precisa ter medo de ler o livro de Apocalipse. Todos esses livros proféticos têm mensagens maravilhosas, no final de contas. É uma coisa que o próprio Jesus passou essa mensagem. Inclusive, começa no Apocalipse 1, começa com as primeiras palavras, revelação de Jesus Cristo. Tá? O Apocalipse não é um livro que o apóstolo João teve um sonho, que ele... Não, Jesus entregou essas informações. Tá? É a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse significa revelação.
tá? Mas vamos voltar para o livro de Daniel, então, porque a gente já deu uma boa viajada aqui, já deu para entender o contexto desse capítulo 3 de Daniel. É um capítulo muito interessante. Mas, finalmente, voltando para o livro de Daniel, o rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua de ouro. Daí você fala assim, peraí, capítulo 2, ele acabou de contar do sonho que Nabucodonosor teve. Ele teve um sonho que tinha uma estátua terrível, não fala que era uma estátua de Nabucodonosor, é uma estátua terrível, era um monstro, uma besta, alguma coisa que dava medo, né? E essa estátua terrível tinha a cabeça de ouro. A questão é, o povo babilônico ele era muito místico. A cultura babilônica tinha muita mitologia, muita misticismo, muita esoterismo. Eles olhavam para os sonhos como uma coisa muito importante, né? E para eles o sonho era o canal de comunicação dos deuses com os homens. Tá? Então, se tinha um sonho, era algo que eles deviam anotar lá e seguir a risco o que estava acontecendo. Tá? E aí, Nabucodonosor olhou e falou, ó, a estátua começava com ouro. Eu sou o ouro. Eu sou o melhor que tem. Eu sou a nata. Né? Eu sou o mais importante que tem aqui no planeta Terra. Eu sou Deus. Né? No fundo, é quase isso que aconteceu. Porque ele exigiu adoração à estátua. É o que a gente vai ver lá ainda em Apocalipse 13. Né? Ele criou uma estátua e exigiu adoração. Então, Nabucodonosor recebeu esse sonho de Deus e interpretou da forma como ele queria, né? Através dos seus sábios. Né? Lembra que eu falei num dos episódios passados que tinha várias categorias de sábios e que era uma coisa muito mística. Né? Eles faziam leituras do futuro, né? Era tudo com feitiçaria, né? Abrir animais, ler as tripas e coisa do tipo. E Daniel teve que estudar isso. Existem artefatos históricos que mostram basicamente a grade curricular dos caldeus ali. Então, os sábios, o que eles tinham que estudar? Né? Então, tinha vários tópicos lá, olhar para as estrelas, para o céu, né? Identificar sinais nos céus, abrir animais, fazer a leitura das tripas do animal, tinha várias coisas do tipo. Tá? Se procurar o Rodrigo Silva, ele tem vídeo que fala sobre isso. É um arqueólogo cristão que tem muita informação legal. Bom, mas vamos ler o texto aqui, ó. Daniel 3:1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades da província para assistir à dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim todos eles se reuniram para a dedicação da imagem e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, prostem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. É a situação que a gente descreveu lá. Ele mandou construir uma imagem e tem uma curiosidade aqui. Né? Ele começa com uma estátua de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. Então você pensa, era super alta e uma base fininha. Tem gente que já tira daí uma interpretação de que isso aí já era um símbolo de que o reino de ouro ia cair em breve. Mas tem mais aí, porque na Bíblia não está escrito em metros. No original lá, se pegar o livro de Daniel, não era metros, era outra medida. E era 60 por 6. Lembra do 666? 666? Aqui é um 60 por 6. Tá? Então, essa imagem de ouro tem um símbolo forte aqui. E aí você tem que olhar para a cultura da época e tentar entender. Bom, por que era 60 por 6? O sistema de números dos babilônicos não era igual ao nosso, que a gente conta com 10. Temos 10 dedos, a gente vai contar até 10. Tá? Eles contavam de 6 em 6, 60. Né? Na verdade, era a base 60, tá? Mas eram múltiplos de 6, os números principais para eles. Isso aí tem consequências para a gente até hoje. Tá? Muito do que a gente tem de cultura relacionada à astronomia, a sistema de calendário, sistema de data, hora, é tudo múltiplo de 6. Então, se pegar o nosso calendário, são 12 meses. Um minuto tem 60 segundos. Uma hora tem 60 minutos. Um dia tem 12 horas. São todos múltiplos de 6 ou 60. 60 era o número principal para eles. Tá? Então, eles pegaram e dividiram o minuto, o segundo, e a gente usa esse mesmo sistema até hoje, dos babilônicos. Você pega na matemática, o ângulo, a circunferência em 360 graus, é 6 vezes 60. Né? Então, tem vários
múltiplos aí, várias coisas que têm os seus significados, mas tudo isso é baseado no sistema dos babilônicos aqui, que se a gente olhar, é um monte de risquinho, né? Um monte de linha com um triângulozinho, é um monte de cortezinho numa pedra, né? E eles tinham essa numeração, que era esse símbolo aqui, que valia 1, esse aqui valia 10, e aí ia montando os números aqui, você tem... É meio louco de fazer essas contas. Existem pedras, por exemplo, encontraram uma pedra aqui que tem cálculos trigonométricos, né? Uma tabela que eles dizem que é mais preciso que os cálculos que muita gente usa hoje. As aproximações deles iam até, sei lá quantas casas decimais, né? Era mais... A forma de fazer a conta era mais precisa do que o que a gente costuma fazer hoje. Isso aqui é um artigo científico mostrando uma pedrinha que acharam, que eles faziam tudo em argila, tá? Isso aqui deve ser tipo o caderninho que as crianças anotavam na escola, né? Se você procurar aqui, ó, isso aqui, ó, olha o tamanho disso. É um quadradinho. A gente às vezes pensa num tablete gigante, mas eles escreviam, pegavam um pedaço de argila e ia lá desenhando, e desenhou o que você tem para anotar ali, tá anotado, daí você deixa secar. Interessante, né, a forma de trabalhar. E esses números todos, né, para os babilônicos tinham também um significado espiritual, assim, digamos. Tá? Então, você procurar, você vai achar informações sobre o uso da numerologia, né? Então, você pegar números para prever datas, para associar com deuses. Então, existiam amuletos, por exemplo, dos deuses pagãos, que eram amuletos que eram tudo baseado em números, né? E aí... Tem coisas aqui, isso aqui, por exemplo, o pessoal está colocando como sendo uma coisa de origem babilônica, mas aqui está tudo misturado já. Isso aqui já é uma coisa mais recente, é um paganismo, satanismo, né, tudo misturado aqui. Né, você vê até Emanuel, né, outros nomes aqui, nomes de anjos, e mistura de judaísmo com cultura babilônica, né, o Deus Sol pisando sobre um leão, né, puro satanismo isso aí, né? Mas eles tinham algumas tabuletas assim com números, isso aqui já está no nosso padrão ocidental, né? Mas segundo o que relatam aqui, eles tinham tabuletas com números e a soma dos números ia dando valores. Então cada coluna aqui, se somar uma coluna ou uma linha, dava 111, por exemplo, se fosse a tabuleta do Sol, né? E aí, se você somar, são 6 linhas ou 6 colunas, daria o 666. Tá, então, e aí está associado com metal, que seria o ouro, aqui no caso. Então, para cada deus aqui, cada planeta, eles chamavam de planeta, né, o mesmo Sol e a Lua eram planetas, associavam com uma divindade, e aí colocava lá o número, e tinha um metal específico para aquele deus. Então, o deus Sol, que dava 111, ele estava associado com o ouro, e dava 666. Então, existia um significado místico até para os babilônicos, tá? Desse número 666. E aí, para eles, né, tinha uma associação de números com deuses. Tá? Então, se você procurar, você encontra tabelas com uma numeração para alguns deuses, e tinha alguns números que não eram específicos de um deus. Por exemplo, o número 6, ele era associado com os deuses menores. Tá? Então, existiam deuses maiores que tinham seu planeta, que tinha tudo, né? E tinha alguns deuses menores, o deus do fogo, da água, do não sei o que, tá? Que eram associados com o número 6. O número 60 já era associado com os deuses maiores, tá? E o número 600 simbolizava todos os deuses. Então, se pegar 666, tá? Eram 3 símbolos, mas simbolizando as divindades babilônicas. Até para os babilônicos existia uma simbologia para o 666, tá? E aí, por isso que não é 666, não é 6,6,6. Eu já vi gente pegando, associando, porque o número 6 é a letra tal, então repete 3 vezes a letra. Eu falei, não, né? Ele está falando de... É um número, 666. Inclusive, na Bíblia mesmo, quando você olha no original, são 3 números, tá? São 3 símbolos diferentes. Por mais que o 6 seja um símbolo ali, que tem uma cobrinha, com não sei o quê, né? Se olhar, o 6 é uma letra, o 60 é outra letra, e o 600 é outra letra. Tá? Então, ele está falando de 600, 60 e o 6. Tá? São 3 coisas, e aí para os babilônicos tinha 3 significados também, mas era o significado da soma de todos os deuses. Mas aqui a estátua não é 666, é só 66, tá? Então, a estátua aqui simbolizava os deuses maiores, deuses menores, tudo associado à imagem de Nabucodonosor em ouro.
que era o número do Deus Sol, que a tabela dá 666. Você percebe que tem um misticismo, toda uma numerologia, e para os babilônicos aquilo lá era muito importante, né? Ele falou, cara, combinou tudo, né? Eu sou o Deus que representa todos os deuses, né? Ele criou essa coisa e, no fundo, foi importante acontecer isso, porque daí Deus vem como confronto a todos esses deuses. Deus aparece em confronto a tudo isso e mostra, ó, o Deus de Israel é maior, né? O Deus Todo-Poderoso, o Criador, é o maior. A gente leu aqui, convidou todo mundo, teve uma orquestra lá, tocou um monte de instrumento musical. É interessante essa associação da música com a adoração. Se olhar as referências que existem na Bíblia a respeito da origem do nome Lúcifer até, né, estão associadas com a música também, né, de alguma forma. Fala de tambores e... a gente não vai entrar nessa questão agora, mas aqui tinha uma promessa de morte para quem não adorasse a estátua. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Todo mundo ouviu o som e todo mundo se ajoelhou, adorou a imagem. Mas nesse momento alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo que não se prostrasse em terra e não adorasse seria tirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Então você já vê, é os judeus. Né? Lá no começo, no primeiro episódio, já teve aquela rixa lá por causa da comida. Né? Porque tá todo mundo comendo do bem bom e por causa deles eles começaram a comer só vegetal lá. Esses caras não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos seus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Deduraram eles. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar os caras. É interessante que ele chama pelos nomes babilônicos que deram para eles, né? Mas eles tinham os nomes hebraicos, era Ananias, Misael e Azarias. Mas eles chamavam pelos nomes que faziam referência aos deuses deles e tal. Levaram eles para a presença do rei. É verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem que eu mandei erguer? Você vê que não teve resposta deles, né? Só falou, é verdade que vocês não estão me adorando? Né? Silêncio. Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta... É interessante, toda vez tinha o mesmo ritual, né? Era uma adoração seguida da música, né? Então, primeiro vem a música, depois tem que se prostrar e adorar. Mas se não adorarem, serão atirados na fornalha. Que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Aí vem o desafio para Deus. Deus é especialista em desapontar quem desafia ele. Aí eles responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Tá bonito até aqui, né? É aquela coisa. Porque eu tenho um Deus, e meu Deus vai me livrar. Mas daí fica meio esquisito de boi. Mas se ele nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Né? Então, eles tiveram a fé para lá, falaram, não, nosso Deus vai nos livrar. Mas se ele não livrar também, mesmo assim eu não vou ceder. Então, mesmo assim, foi um ato de fé. Ficaria mais bonito se não tivesse 18. Né? Mas a Bíblia é assim, ela mostra os dois lados do ser humano. Ela não esconde só e mostra, não, porque todo mundo foi perfeito. Traz esse lado da dúvida também. 19. Nabucodonosor ficou tão furioso que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que algum dos soldados mais fortes amarrassem eles e atirassem na fornalha em chamas. 3 homens vestidos em seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Então essa fornalha estava muito quente. Aí é interessante pensar como que eram essas fornalhas, né? A gente imagina, uma fornalha é um negocinho que... Não, era o pessoal que trabalhava com fundição de metal. Fizeram uma estátua gigantesca de ouro. Você acha que é fácil derreter ouro? Como que a gente derrete ouro hoje? Hoje a gente tem maçarico, tem outras coisas, mas naquela época eles aqueciam uma fornalha, davam um trabalho, tinha todo um sistema de ventilação para essa fornalha aquecer mais do que o normal.
tá? Usavam carvão, tinha várias técnicas, existem até imagens de egípcios, né? Aqueles desenhos, hieroglifos, né? De como que os egípcios faziam para derreter metal. Aí, derreter metal não é fácil, você atinge milhares de graus para começar a derreter metal. Tá? E aqui a gente está falando de uma fornalha de um pessoal que sabia derreter metal. Tá? Então é milhares de graus para conseguir derreter metal. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, ponto de fusão do ouro, 1064 graus. Tá? É mais de 1000 graus Celsius. Tá? É uma temperatura extremamente alta. O ferro ainda mais alto, ó, 1500 graus. Então você pode ter certeza que é um pessoal que eles sabiam trabalhar com metal derretido, eles sabiam esquentar muito bem uma fornalha. A gente não está falando de uma fogueirinha, que caiu na fogueirinha, machuquei. Quem chegou perto morreu. E aí os 3 caíram amarrados dentro da fornalha, de mais de 1000 graus. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Gente, isso aqui é sensacional. A gente tem algumas passagens na Bíblia que muitas pessoas acreditam ser aparições de Jesus no Velho Testamento. Tá? E essa aqui é uma que algumas pessoas associam que poderia ser uma aparição de Jesus. Até porque se a gente olhar Isaías 7 fala assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Tá? Então, Jesus é esse Deus conosco, é o Deus que está no momento da provação, da dificuldade. A gente tem algumas interpretações em cima disso. Fala, apareceu uma quarta pessoa ali, que parecia um filho dos deuses, né, segundo a descrição que fizeram ali, mas era a descrição de um ser celestial. Né, e se não era Jesus, era um anjo. Então ele viu ali um quarto elemento naquela fornalha. De qualquer forma, é Deus enviando a provisão. Jesus falou: neste mundo tereis aflições, mas estarei convosco até a consumação dos séculos. Então Jesus prometeu que vai estar com a gente até no momento da dificuldade. E foi o que aconteceu ali. Se Deus não livrou eles do fogo, Deus esteve com eles no fogo. E o mais legal é o que acontece depois aqui, ó. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo. Ele sabia quem era o Deus Altíssimo. Ele conhecia Daniel. Já teve o sonho de Nabucodonosor que Daniel interpretou. Saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não lhes tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. E os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Já parou para cozinhar? E às vezes passou a mão perto do fogo. Eu que tenho os cabelinhos na mão, né? Passou ali, queima, fica fedido, né? Só de chegar perto do fogo. Eles estiveram dentro do fogo, o fogo não fez mal para eles. Né? Isso foi sobrenatural, foi a ação de Deus ali. Nem cheiro de fumaça tinha. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão das suas vidas a prestar culto e adorar outros deuses, que não fosse o seu próprio Deus. Que Deus seja louvado, né? O Deus verdadeiro, o Altíssimo. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Tá? Então esse episódio serviu para promover Deus, né? Foi uma tarefa de evangelismo. Eles se ofereceram como mártires, mas através da oferta deles, da vida deles, né? Eles estavam ali para morrer. Deus os salvou. E esse milagre foi o que fez todo o povo ali, o império mais poderoso, ter uma lei ali, ó, que não pode falar nada contra Deus já. Vão ver que Deus se repete ali. No livro de Daniel, várias vezes acontecem coisas parecidas. E Deus usa eventos sobrenaturais para mostrar para o mundo, para mostrar para os deuses, para mostrar para os outros povos. E ele é o único Deus. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego às melhores posições na província da Babilônia. Então eles já eram líderes ali dentro e foram promovidos depois disso. Que a gente aprenda com eles.
essa lição de não abrir mão dos nossos valores, não abrir mão do que a gente acredita, né, diante de uma dificuldade, diante de uma situação difícil. E é isso aí, que a gente não abra mão dos nossos valores, nossos princípios, diante de ameaças, diante de situações da nossa vida, tá? E aí a gente continua, aqui ó, Daniel 4 está esperando a gente, tá bom? Então deixe seu comentário aí e a gente se vê num próximo vídeo, se Deus quiser.